É uma bênção ter todos vocês participando juntos e sempre estimulamos e dizemos que quem quiser pode se inscrever no canal, pode deixar seu comentário, seu like, e esse canal é único e exclusivamente para divulgarmos a palavra de Deus, para refletirmos a respeito do que a palavra de Deus tem para nos trazer. E hoje gostaria de continuar aquele tema que já iniciamos há algumas semanas atrás, dentro da carta de Tiago, e vamos abordar hoje o capítulo 1, dos versículos 21 a 27. Acompanhem aí, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, dos versos 21 ao 27. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Na semana passada, nós iniciamos o tema sobre ouvir, sobre saber ouvir, falamos a respeito da disposição, prontos para ouvir. E abordamos o aspecto, aqui dentro dos versículos 19 e 20, sobre ouvirmos as pessoas, ouvirmos aos outros, sobre termos, então, sermos disponíveis e sobre sermos prontos para ouvirmos aqueles que estão conosco. E hoje eu quero abordar a questão do ouvir a palavra de Deus. Mais especificamente, eu gostaria de falar hoje a respeito de ouvir a Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, deveria-se entender que, na realidade, não estamos apenas lendo um livro como outro livro qualquer, mas a palavra de Deus é palavra revelada e é palavra falada e é palavra ouvida. E a Bíblia nos fala o tempo todo a respeito da nossa relação para com Deus, no sentido em que ele fala e nós ouvimos. Os judeus têm uma expressão chamada o Shema. Shema, a tradução é ouve, ouça, ó Israel. É a recomendação que Deus trouxe para o povo de Israel quando ele estabeleceu os seus mandamentos. Nós vemos isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir dos primeiros versículos, quando ele diz assim: esta, a partir do versículo 1, Deuteronômio, capítulo 6, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse.
Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o seu Deus e obedecerão a todos os seus mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que estas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E por aí vai a recomendação, o grande mandamento. Esta passagem, esse texto é conhecido como o Shema. Ouça, ó Israel, ouvir a voz de Deus. E é interessante que ele diz: estas palavras que eu lhes ordeno, você vai falar, dialogar, você vai conversar a respeito dela com seus filhos, aonde você estiver. Então, era algo para ser discutido, para ser dialogado, para ser ouvido. E é esta a relação que nós temos para com a palavra de Deus, desde o início. É uma relação de diálogo. Não é um simples texto escrito que está aqui revelado para nós lermos e entendermos. Nós vemos o apóstolo João, no último livro da Revelação, no Apocalipse, quando ele já inicia a sua revelação de Apocalipse, ele diz assim, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz: Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A nossa relação para com Deus e a sua palavra é uma relação de diálogo, é uma relação de falar e de ouvir, é uma relação em que nós não lemos sobre a palavra de Deus, mas nós ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos a Deus se revelando e falando conosco. Nós vemos também na epístola aos Hebreus, logo no primeiro capítulo, quando se diz assim, nos primeiros versículos, Hebreus capítulo 1, logo nos primeiros versículos, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, tendo Deus falado de muitas maneiras aos antepassados, através dos profetas, hoje Deus nos fala através de Jesus Cristo. Jesus é a voz viva de Deus para nós. Os evangelhos são não textos escritos apenas, mas os evangelhos são boas notícias. Os evangelhos são notícias boas para nós ouvirmos e para nós recebermos. É disso que se trata a palavra de Deus, não de um mero livro, mas de Deus se comunicando conosco. E Tiago nos diz, então, aqui, a respeito disso, exatamente a respeito disso. Nós vemos, então, qual deve ser
a nossa relação para com a palavra de Deus. E aí ele traz essa recomendação aqui. Ele diz: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ele diz, interessante, essa expressão. Ele diz assim: livre de todo o impedimento para vocês receberem a palavra que já foi implantada em vocês. Nós vemos aqui antes, ele dizendo aqui, nos versículos 16, no capítulo 1 mesmo, ele diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Esta palavra foi implantada em nós, foi plantada através dos nossos ouvidos, poderíamos dizer assim. O apóstolo Paulo, nós já mencionamos essa passagem em Romanos, quando ele diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus. E existem aqui algumas situações que nos impedem de receber esta palavra que já foi implantada em nós, gerada em nós, aqueles que ouviram a palavra e a acolheram em seus corações, receberam, ouviram a voz de Deus, entregaram suas vidas a Jesus. Esta palavra, como ele diz aqui, ela é poderosa para salvar-nos, não só no sentido da salvação, da vida eterna, mas salvar-nos. O conceito da salvação em movimento, para salvar-nos diariamente, salvar-nos em toda e qualquer situação em que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Aí que está, nós não crescemos apenas em estudar a respeito de Jesus Cristo, mas nós crescemos no relacionamento com Jesus. E nós só crescemos num relacionamento de diálogo. Quando se lê a palavra, nós somos os agentes, aqueles que estão de posse de algo, lendo e examinando. Quando nós ouvimos a palavra, nós nos sujeitamos a um interlocutor. Quando nós ouvimos, nós nos sujeitamos àquele que está falando. É uma diferença. Talvez vocês possam dizer assim, mas é a mesma coisa, uma e a outra. Mas nós vemos muitas vezes as advertências. Jesus mesmo dizendo para os religiosos: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas palavras de vida eterna. No entanto, são elas que falam ao meu respeito e vocês não veem a mim. Eram estudiosos da palavra, leitores, examinavam, discutiam, interpretavam, mas não chegavam à fonte que é Cristo. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que a letra mata, mas o espírito vivifica. É importante lermos, sim, e precisamos ler,
mas é importante nós sabermos que não estamos tendo um mero relacionamento com palavras escritas, mas estamos diante da revelação de um Deus que fala conosco, um Deus que se comunica conosco. E aqui Tiago diz assim: elimine todo o impedimento que impeça você de receber esta palavra. Limpe os seus ouvidos. É interessante que ele diz aqui, esta palavra imundície, impureza, livrem-se de toda a impureza e da maldade. Algumas traduções trazem, ao invés de maldade, de toda malícia que prevalece. Então, a impureza seria: eliminem aquela roupa suja, aquilo que impede vocês de receberem a palavra da forma que ela deve ser recebida. Então, a impureza, que livrem-se de toda impureza, ela tem o sentido de como se fosse cera nos ouvidos. Tirem a cera dos ouvidos, aquilo que impede você de ouvir. É interessante também que nós podemos ouvir as pessoas maliciosamente. Ouvir de uma forma que nós ouvimos aquilo que queremos ouvir. Ele diz: livre-se de toda malícia, para que você possa receber a palavra, acolher a palavra. Ele diz aqui: de que forma você deve ouvir a palavra? Não no meio de muitas impurezas, não no meio de um ouvido que não consegue ouvir, não de ouvir de forma maliciosa, interpretando de outras maneiras, duvidando, de forma que você não receba como deve receber a palavra de Deus, as orientações, aquilo que a Bíblia nos traz, que nos traz vida, que são preciosas para nos salvar em nossas vidas. Ele diz: receba a palavra da verdade com mansidão, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Outras traduções trazem: aceitem com mansidão a palavra. Receba a palavra sem bloqueios ou resistências. É assim que nós devemos ouvir a voz de Deus. Nós não estamos ouvindo a qualquer um, de qualquer jeito. Nós não estamos ouvindo alguém que não tenha uma orientação segura e perfeita para nos trazer. Nós não estamos ouvindo e conversando, ouvindo alguém que não saiba aquilo que se passa dentro de nós. Nós estamos ouvindo aquele que sonda os nossos corações. Nós estamos ouvindo aquele que sabe o que se passa conosco. Nós estamos ouvindo aquele que deseja o melhor para nós e para nossas vidas. Nós estamos ouvindo alguém que tem palavras de vida para nos trazer. E a palavra de Deus nos diz, ou melhor, Deus nos diz em sua palavra: eis que diante de ti eu ponho a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva, tu e a tua casa. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ele diz que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O que Deus deseja para nós, através da sua revelação e da sua palavra, quando ele fala conosco, é o melhor. É salvação, é libertação, é nos libertarmos dos nossos julgos, dos nossos temores,
é nos libertarmos das nossas malícias, das nossas impurezas, das nossas maldades, é nos libertar da nossa indiferença, da nossa indisposição para com os outros, para com o próximo. Quando ele nos traz palavra que resgatam vida dentro de nós, é a palavra implantada em nossos corações que podem nos trazer salvação, que podem nos trazer paz. E aí ele continua, ouça a palavra, livrando-se da impureza, ouça a voz de Deus, livrando de toda a malícia, ouça a voz de Deus, não de forma irrefletida, não de forma distraída. Ouça a palavra de Deus, não com ansiedade ou com pressa, não apenas querendo saber coisas rápidas, o que tem que fazer, o que a Bíblia não é um livro de receitas práticas, mas a Bíblia nos traz muitas vezes exame do nosso interior, sondagem, nos traz palavras para meditarmos a respeito daquilo que se passa dentro de nós. E é interessante que ele diz que existem duas formas de ouvir a palavra de Deus. Ele diz no versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece a sua aparência. Um ouvir apressado, um ouvir sem reflexão, um ouvir distraído, um ouvir que você não para exatamente se ver como a palavra de Deus te mostra. Na realidade, como você é. Ele diz assim, é como se você se olhasse no espelho, e nós devemos entender que naquela época o espelho era de metal, ainda não havia o espelho como nós conhecemos, de vidro, vindo da areia, mas aquele espelho que era um metal polido. E ele diz assim: você ouvir a palavra sem exame é como você se olhar rapidamente e logo sair, apressadamente, e vai. E não presta atenção naquilo que você precisa exatamente fazer. Eu fico preocupado com os textos bíblicos que nós já conhecemos. Eu sempre fico preocupado de trazer palavras já por demais conhecidas, por demais ensinadas, por demais lidas, porque a nossa reação, muitas vezes, para com a palavra que Deus nos traz, é uma reação de posse, de que nós já somos possuidores daquele conhecimento, mas, na realidade, nós somos possuidores de um conceito, somos possuidores, muitas vezes ouvimos boas mensagens, lemos bons livros, selecionamos textos bíblicos da nossa preferência. Hoje está acontecendo que recebemos diariamente muitas mensagens através do WhatsApp, através das redes, mensagens diárias que chegamos a perder a conta, muitas vezes, de quantas mensagens chegam até nós. E lemos, achamos lindo, compartilhamos, dividimos, passamos para o outro, ouvimos frases maravilhosas, passamos as frases que ouvimos ensinamentos maravilhosos e já passamos. Nós estamos hoje num ouvir apressado, num ouvir que não retém. Nós estamos ouvindo e devolvendo. É como uma pessoa que tem um problema de bulimia.
ela se alimenta e logo depois ela vomita o seu alimento, ela põe para fora. Nós somos aqueles que ruminam a palavra. Devemos ser como aqueles que meditam na palavra. A palavra deve se assentar em nós. Não devemos ouvir e apressadamente passarmos sem que antes tenhamos recebido esta palavra com humildade, com mansidão, acolhendo esta palavra dentro de nós. É interessante, aqui há uma passagem semelhante a esta que Tiago está nos trazendo, quando Jesus fala a respeito da parábola do semeador. Nós sempre recebemos e ouvimos essa parábola como a parábola da semente, a parábola do semeador que foi e lançou a semente e caiu em vários tipos de solo. Na realidade, Jesus, quando proferiu essa parábola para os seus discípulos, ele estava falando de como as pessoas ouvem a palavra de Deus. De que jeito as pessoas ouvem a palavra que está sendo proclamada, que está sendo trazida. Então, aquela que caiu na terra, que caiu assim, vamos ler o capítulo 13 para sabermos exatamente o que Jesus está nos trazendo. Eu vou ler aqui na Bíblia, na versão A Mensagem, quando Jesus diz assim: instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco, usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia o seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves a comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras caíram no meio de ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Mais para frente, ele explica para os seus discípulos esta parábola. Ele diz: reflitam sobre a parábola do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Esta é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. Aí ele diz: a semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo, mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida, não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Aqui, Jesus, ele mostra de que forma que você pode ouvir como se olhando num espelho irrefletidamente. Ou você ouve e não acolhe a palavra, e ela já nem
cria raiz no seu coração. Ou você ouve com entusiasmo, mas as situações da vida o fazem duvidar realmente, será que era assim? Ou você ouve a palavra, mas está cheio das preocupações do dia a dia, e aquela palavra que você ouve, ela não vai produzindo fruto em você porque ela está sufocada. Ou você ouve de forma reflexiva. Você ouve e você medita. Você ouve, como diz Tiago, com mansidão. Você acolhe a palavra que pode te trazer salvação. Você examina, porque quando você olha atentamente para o que a palavra de Deus nos traz, você é como aquela pessoa que presta atenção na sua imagem, porque o que a palavra de Deus faz conosco realmente é refletir a nossa imagem. Ela nos mostra o que realmente somos e aquilo que acontece no nosso interior. Dessa forma, a pessoa que ouve a palavra e observa atentamente, a pessoa que não se auto-engana, aquela pessoa que não julga que já sabe, mas que não medita, que não para, que não examina, que não conversa a respeito dela com outros e vê aquilo que está acontecendo realmente dentro de si, ela não vive uma vida de liberdade e de libertação. Aquele que atenta verdadeiramente para a palavra libertadora, ele vai se libertando, porque ela vai mostrando a realidade a respeito das nossas vidas e do nosso interior. Ela nos alimenta, ela nos fortalece. E a palavra de Deus, por fim, ela muda a nossa prática, o nosso jeito de viver. Se nós ouvimos a palavra, mas nós não atentamos, não somos praticantes, nós somos simplesmente pessoas religiosas. Mas Tiago nos diz aqui que a verdadeira religião, que é produzida pela prática de ouvirmos a palavra, de recebermos, de acolhermos o efeito dessa palavra em nós, é que nós temos controle sobre as nossas palavras sobre os outros. Ele diz: aquele que não refreia a sua língua, a religião dele é vã. Então, aquele que se diz religioso, mas é uma pessoa que fala sem medida, que fala sem pensar, que fala e machuca, que fala o que quer, mas que não para ouvir. Isso não é religião. Não é verdadeiramente uma pessoa que segue verdadeiramente os ensinos e que ouve verdadeiramente a voz de Deus. Uma outra coisa que Iago nos mostra, não é uma pessoa que fala do amor da boca para fora, mas é alguém preocupado, porque a verdadeira religião, o verdadeiro efeito da palavra de Deus em nós, nos faz examinarmos a nós por dentro e nos faz agir, ter compaixão, ajudar as pessoas, utilizarmos os recursos que temos, não sermos pessoas consumistas, não sermos pessoas que apenas gastem para si mesmas e vivam para si mesmas, mas nós praticamos e vivemos a verdadeira religião, a religião que se volta para os outros, a religião que se volta para as pessoas em condições. A falsa religião, quando vê uma viúva, duvida da situação daquela mulher, é capaz até de trazer juízos sobre aquela mulher. Ah, ela não se preparou para viver a vida. Ao invés de ele se compadecer e ajudar, ainda as pessoas são capazes de falar de alguma pessoa que está em situação de dificuldade.
A verdadeira religião, o verdadeiro efeito da palavra agindo em nós é a prática do bem, a prática do amor, a prática que usamos das nossas palavras para abençoar e não para ferir e não para machucar. Então, é o que nos diz aqui, Tiago, que o efeito final da palavra em nossas vidas é a verdadeira religião, que não se contamina com o mundo, mas que procura se afastar do mal e da maldade. Não significa nós vivermos isolados no mundo, mas nós não nos contaminarmos pela podridão, pela deterioração do mundo. É nos mantermos incontaminados do mal. Esse é o efeito que a palavra de Deus vai causando em nós. Deixe-se examinar pela palavra, ouça a Deus, não apenas leia, não apenas examine, estude, mas acolha a palavra com humildade, com mansidão. Acolha a palavra com meditação, com reflexão, com exame, porque ela é a lei da liberdade, a palavra que liberta. Não se engane, não se auto-engane. Ouça verdadeiramente a Deus e aquilo que Deus tem para trazer para você. Talvez eu esteja falando aqui, talvez não, com certeza, estou falando para muitas pessoas que têm muitos anos de vida cristã. Nesses muitos anos de vida cristã, você já parou para ver qual é o seu relacionamento com Deus, com a voz de Deus, com a palavra de Deus? Você é uma pessoa que se deixa examinar? Você é uma pessoa apressada, uma pessoa que não retém, uma pessoa que não pratica? Você tem mudanças na sua capacidade de ouvir, de acolher? Você teve mudanças no seu jeito de se relacionar com as pessoas? Você teve mudanças na sua prática? Você tem tido mudanças na sua prática de vida? Você tem tido preocupação com as pessoas, de ajudar as pessoas, de procurar saber se as pessoas estão necessitando de alguma coisa? Ou você vive só para você? Ou você gasta só com você? Que religião é essa? É duro. É uma palavra dura. É uma palavra dura para mim. É uma palavra dura para nós. Mas é uma palavra libertadora. É uma palavra que nos liberta do nosso egoísmo. É uma palavra que nos liberta das nossas vaidades. É uma palavra que nos liberta do nosso jeito errado de ser e de pensar e de viver. É uma palavra que nos leva à verdadeira religião. Ouvir e fazer. Que nós possamos acolher a palavra transformadora, a palavra que é o Evangelho de Jesus Cristo, as novas de salvação e de uma nova vida. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu evangelho vivo, que produz frutos em nossos corações e nossas vidas. Senhor, nós queremos te pedir no nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas impurezas, por aquelas coisas que nos impedem de ouvir e receber a tua palavra com humildade, com reflexão, com mansidão,
Senhor, que nós não sejamos ouvintes apressados, que nós não passemos tudo adiante que ouvimos, mas não paremos para pensar o que temos feito com tudo aquilo que ouvimos. Senhor, que nós possamos ser ouvintes atentos, atentos ao que o Senhor quer de nós, Senhor, no nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa. Senhor, transforma as nossas vidas para que nós possamos viver na dimensão da verdadeira religião que te agrada, que não sejamos simples religiosos, frequentadores de igrejas, apenas práticas de rituais religiosos, mas que nós sejamos verdadeiros, ó Pai, na prática do bem e da tua palavra, que é acolhida nos nossos corações. Pai, abençoa-nos, no nome de Jesus. Transforma-nos, transforma-nos, ó Pai, e que os outros possam ver em nós os efeitos da palavra que nos liberta em nossos corações. Essa é a nossa oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, até o próximo encontro, se Deus assim o desejar. Amém.